O interior de Goiás esconde segredos que a poeira da estrada tenta encobrir. Um desses segredos ficou conhecido como o caso do demônio, que usava a pele dos vivos. Tudo começou de forma silenciosa, com o desaparecimento de uma jovem chamada Lúcia. Numa manhã de domingo, ela simplesmente não voltou para casa. A cidade se mobilizou, mas a única coisa que encontraram foi um pedaço de pele humana, cuidadosamente deixado perto de um matagal, como se fosse um aviso macabro. Poucos dias depois, o pastor da pequena igreja local começou a agir de forma estranha. Ele alertava a todos que o mal estava entre eles, mas de uma forma que ninguém conseguia entender. Em seu último sermão, com os olhos arregalados de pavor, ele disse: "Algo está caminhando por aí, usando aquilo que tira das pessoas." Na manhã seguinte, o pastor foi encontrado morto em sua casa, sem nenhum sinal de violência. Seu rosto estava congelado, uma expressão de puro terror. O medo tomou conta da cidade quando as primeiras testemunhas apareceram. Um grupo de trabalhadores rurais jurou ter visto Lúcia, a jovem desaparecida, andando perto da plantação. Mas havia algo errado. Seus movimentos eram rígidos, desarticulados, como se ela não estivesse no controle do próprio corpo. Uma das testemunhas descreveu a cena com arrepio. Parecia que ela estava vestindo o próprio corpo como uma roupa apertada demais. A figura não respondeu aos chamados, apenas continuou seu caminho, arrastando os pés de forma antinatural. Nas madrugadas, o silêncio era quebrado por um som perturbador. Moradores que viviam perto do brejo abandonado relatavam ouvir um barulho de couro sendo arrastado no chão, seguido por risadas baixinhas e abafadas. Era um som que gelava a alma, como se algo estivesse se divertindo com o sofrimento alheio na escuridão. Ninguém tinha coragem de verificar a origem do barulho, com medo do que poderiam encontrar. A confirmação de que algo terrível estava acontecendo veio com o ataque ao Sr. Antônio, um idoso que vivia sozinho em seu sítio. Ele sobreviveu por pouco e contou uma história que parecia saída de um pesadelo. Uma noite, ele acordou sentindo uma dor aguda no braço. Ao abrir os olhos, viu uma figura sombria ao lado de sua cama, puxando sua pele com uma força descomunal. Enquanto a criatura tentava arrancá-la, ela sussurrava com uma voz rouca e desesperada: "Me empresta só um pouco. Só um pouquinho." Sr. Antônio conseguiu gritar e a criatura fugiu pela janela, deixando para trás apenas o cheiro de enxofre e carne podre. As investigações levaram a polícia a uma antiga casa de fazenda abandonada, o lugar que muitos acreditavam ser o ninho da criatura. Lá dentro, o cenário era assustador. Símbolos estranhos estavam queimados nas paredes de madeira, e o chão estava coberto por manchas escuras que, mesmo depois de várias tentativas de limpeza, nunca desapareciam. Parecia que o próprio mal havia impregnado a estrutura da casa. Um jovem aventureiro, tentando provar sua coragem, decidiu passar a noite perto da fazenda para tentar gravar a criatura. Ele conseguiu. Seu celular capturou uma figura rastejando pela estrada de terra. No entanto, o vídeo ficou quase todo distorcido, com a imagem falhando e o som chiando. Apenas um detalhe ficou nítido por alguns segundos. Os olhos da criatura, eles eram fixos, vidrados e não piscavam. Eram os olhos de Lúcia, mas sem vida, sem alma. Desesperados, os moradores levaram as fotos dos símbolos encontrados na casa para um padre idoso, conhecido por seus estudos sobre demonologia. Após analisar os desenhos, ele balançou a cabeça e deu o veredito sombrio. Aquilo não era um fantasma ou um espírito perdido. Era um demônio antigo, uma entidade faminta de identidade, que precisava vestir os vivos para poder caminhar entre nós. Sua fome não era de carne ou sangue, mas de existência. A noite mais aterrorizante da história da cidade ainda estava por vir. Em uma noite de lua cheia, o caos se instalou. Moradores apavorados ligavam para a polícia, relatando ter visto 3 versões da mesma pessoa. Um fazendeiro local tentando invadir suas casas ao mesmo tempo. Uma versão estava na porta da frente, outra na janela dos fundos, e uma terceira arranhava o telhado. Todas tinham o mesmo rosto, mas seus movimentos eram grotescos
e descoordenados. Foi um massacre. Muitas famílias desapareceram naquela noite, e suas casas foram encontradas vazias, com as portas escancaradas. Até hoje, o caso nunca foi oficialmente resolvido. A criatura nunca foi capturada. Mas o mais assustador é que os relatos não pararam. Documentos recentes e testemunhas de cidades vizinhas continuam a descrever aparições idênticas às vítimas originais. Pessoas que se movem de forma rígida, com olhos que não piscam, sussurrando pedidos para emprestar a pele só um pouco. O demônio de Goiás não foi embora. Ele apenas mudou de endereço e continua lá fora, faminto, procurando seu próximo corpo para vestir. Obrigado por assistir, e se tiver coragem, siga nosso canal para mais histórias que vão tirar o seu sono.